A paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho aqui deixar uma mensagem da parte de Deus que se encontra no livro de Jonas, capítulo 3, a partir do 1. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida, no caso será destruída. Verso 5: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Amém, meus amados irmãos? Então aqui o profeta Jonas, fazendo uma interpretação rápida aqui, ele estava querendo fugir do chamado do Senhor, porque aquele povo ninivita, aquele povo tinha matado seus pais, então ele não queria que aquele povo se arrependesse, mas Deus queria usar ele naquele lugar ali. E foi o único profeta na Bíblia que pregou e uma cidade toda se converteu, né? Lá no Novo Testamento temos aquele acontecimento que Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram, mas aqui foi uma cidade toda. E pasmem, Jonas não ficou satisfeito por aquele povo ter sido salvo. Mas o que eu quero focar aqui é que Deus tinha mandado Jonas falar que em 40 dias, né, ia destruir aquela cidade. E no verso 5 aquele povo se arrependeu, jejuou e orou. O que eu quero focar? Quero focar aqui nessa mensagem é o arrependimento, né? Já tinha feito uma pregação antes aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e que venham dias de paz, de refrigério, né, na sua alma. Então, meus amados irmãos, a palavra que eu quero deixar para os irmãos aqui é sobre esses dias que nós estamos vivendo no mundo, né? Se formos analisar, eu creio que Deus está tratando com cada ser humano na face da terra, né? Principalmente a igreja de Cristo, que está andando dispersa, andando de uma forma errônea. Quantos pastores, não vou generalizar, porque toda generalização é burra, mas quantos pastores que não pregam mais contra o pecado? O pecado ainda leva para o inferno, porque as pessoas, falo sempre, misturam o pecado original com o pecado do dia de hoje. Quantas pessoas na igreja que você bota o joelho para orar, ali pede para orar, as pessoas ficam em pé, de olho aberto, mexendo no celular e conversando na igreja. Então acabou a reverência da igreja. Se isso estava me incomodando, você imagina Deus. Quantos pastores, né, que vivem só para usurpar o dinheiro do povo? Tem muitos pastores sérios que trabalham, que têm o seu salário digno ao trabalhador, diz lá em Corinto, fala sobre isso, né, que aquele que trabalha na obra vive da obra. Mas quantos pastores enriquecendo com o dinheiro do povo? Quantos pastores fazendo a obra de Deus, mercadejando a palavra do Senhor, diz lá em 2 Pedro capítulo 2, né? Mas esse povo que nós estamos vivendo aqui hoje, nesse século 21, a Bíblia fala que o juízo vai ser pior do que a cidade de Sodoma e de Gomorra. As pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Eu creio que Deus está tratando com sua igreja, né? Tem um amigo meu que chegou para mim e perguntou que tinha um rapaz que trabalhava de pedreiro e que era pastor também, lá na obra dele, e ele falou que esse rapaz foi pregar em uma igreja e o cara deu R$80 a ele, e ele falou que nunca mais voltava naquela igreja. Então quer dizer que o propósito é o dinheiro? A Bíblia fala que tudo aquilo que você recebeste de graça, dá de graça. Você vê Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz, ele foi pregar contra o pecado, contra a verdade, mataram ele, e Jesus recebeu ele de braços abertos. Esse evangelho que nós estamos vivendo não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho que você pode tudo, né? Fazer tudo. Quantas pessoas que já se batizaram nas águas, que estão na igreja, riscando o seu corpo com tatuagens, fazendo as obras do mundo, botando piercing no nariz, brinco na orelha, né? E as pessoas, pastores, não falam nada. Ah, não, é o Espírito Santo que conversa. Não, meus amados irmãos. Deus te deu uma direção para você repreender, exortar a sua igreja. Porque a igreja não é lugar de bagunça, a igreja de Cristo é imaculada. E o pastor ele tem que exortar as ovelhas. Se você vê o livro de Atos dos Apóstolos ali, Paulo exortou várias pessoas. Teve um que ficou cego por ter debochado das coisas de Deus. Isso foi na graça, não foi na lei, não.
A Bíblia fala, quantos pastores falando, se for para falar sobre pecado, eu vou descer daqui se não puder. As pessoas estão brincando, estão ultrapassando a hermenêutica, a homilética, a exegésica da Bíblia, que é a interpretação e a aplicação do texto, e o análise correto do texto. Quantas pessoas banalizando a misericórdia de Deus. A Bíblia fala em Hebreus que todo pastor ele vai prestar conta de cada alma que Deus lhes concedeu para que viesse pregar, para que viesse cuidar. João capítulo 10 fala que as ovelhas que nós cuidamos é do Senhor, não é nossa, nós temos que zelar. Agora, quantos pastores com medo de perder pessoas, aí fica cultivando o pecado? Não, amor e misericórdia. Mas Deus também é justiça, Deus também é fogo consumidor. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba nem se escarnece. Né? Estão banalizando a graça de Deus. A graça de Deus não é porta para você ficar pecando, não, meus amados irmãos. Né? Quantos cantores gospel, está todo mundo cantando na internet aí na janela, mas não larga o pecado. Quantas pessoas falando para você não pecar, mas está em pecado. Quantas pessoas falando para você não adulterar, mas está adulterando. Quantas pessoas falando para você não roubar, mas estão roubando. Quantas pessoas falando para você não fazer alguma coisa e estão fazendo. A Bíblia fala que condena. Por isso que a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não seja julgado. Aquele julgamento ali é um julgamento profano. Se eu estou errando naquela situação, eu não posso julgar ninguém. Então estamos vivendo dias muito difíceis na face da terra. Deus está tratando com a igreja dele, que os pastores venham tomar posições, venham se arrepender dos seus pecados, venham pegar aquilo. Quantos pastores que estão fazendo as ovelhas de mercadoria, estão fazendo de mercado. Você vê uma crise aí, eu estava vendo televisão, um cara pedindo oferta de 300, de 100, de 200. Estou falando mal sim. Não estou julgando não, estou falando mal sim, porque isso é errado. Deus nunca foi interessado no seu dinheiro. O dinheiro é para manter a casa de Deus e manter um salário para o pastor que é digno. Aquele que trabalha da obra vive da obra. Mas é um salário, não é isso que estão fazendo não. Em Gálatas 5,16 fala as obras da carne. E quem estiver fazendo alguma obra daquela na carne, vai para o inferno, porque o pecado leva para o inferno. Então que os pastores, através desse vídeo aqui, que venham ouvir, que venham em nome de Jesus mudar a sua forma de trabalhar e começar a exortar a sua igreja, mudar a forma. Quantos pastores sisudos que você fala com ele, ele não aceita opinião, ele acha que é o dono da verdade, que Deus, todos nós, eu sou pastor, nós somos suscetíveis a erro, né? Mas o que importa é o que o João falou, é que a gente diminui, que Deus, quantos pastores querendo pegar o lugar de Deus, querendo ser igual a Deus, querendo reverência. Quantos pastores hoje nessa crise que não liga nem para uma ovelha sua, para perguntar como é que você está? Não pergunta, não quer saber. Aí chega lá, quer dar uma de pastor. Pastor é aquele que cuida. E cuidado, a exortação que eu estou dando aqui para toda a igreja, cuidado, para você não ser pego de surpresa, porque muitas pessoas estão achando que estão salvas, que já estão garantidas. Mas na realidade, meu filho, não tá no céu nem aqui e nem lá. Porque estão fazendo obras que não são dignas de arrependimento. Então essa palavra de exortação que eu deixo aqui a toda a igreja, que a igreja venha se arrepender dos seus pecados, mas arrepender mesmo. Arrepender é mudança de direção. É você largar aquilo que está fazendo de errado, para que Deus venha crescer na sua vida. Isso não é só para os pastores, não é só para as ovelhas não, é para todo mundo. Se arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado. Fique com essa mensagem, que o Senhor vos abençoe.